aí, se a gente for analisar, talvez até antes do primeiro governo do Lula acabar. Que a gente vê casos sendo levantados no judiciário que deveriam ter passado ali, primeiramente, por exemplo, pela Câmara, pelo Senado. O ativismo do judiciário é produto da Constituição de 88. Ela começou no governo do presidente Fernando Henrique. Uhum. Eu lembro disso. O governo do presidente Fernando Henrique, o Congresso, quando perdia uma votação, a oposição recorria ao Supremo. E o Supremo terminava arbitrando se a maioria que tinha aprovado a lei estava certa ou se essa maioria devia ser revogada. E, às vezes, o próprio Poder Executivo recorria ao Supremo contra iniciativas do Congresso. E aí o Supremo foi crescendo, ganhando gosto, né, por fazer essa mediação. Diz, olha, na verdade eu sou o árbitro da disputa entre o próprio Poder Legislativo ou entre o Legislativo e o Executivo. E deu nisso aí, tá certo? Deu que o Supremo... Aí fulano de tal não pode ser nomeado ministro, fulano não pode ser delegado, o decreto de indulto não pode ser assinado. E isso gera uma balbúrdia completa na relação entre os poderes e prejudica o país. Por quê? Porque o investidor, o empresário, ele quer segurança de expectativa. Ele não vai botar o dinheiro dele num país... Com toda certeza. Onde ele não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Não sabe qual vai ser a legislação ambiental, a legislação do trabalho, a legislação tributária. Eu vi casos de empresas que deixaram o Brasil e foram para a Argentina. E eu perguntei na época ao embaixador, digo, mas por que a empresa do seu país está deixando o Brasil? Ele disse, porque nós somos uma empresa de engenharia que só contrata advogado. Dinheiro, porque nós precisamos que o advogado estude a legislação do trabalho, a legislação tributária, a legislação ambiental, a legislação de tudo. E ninguém tem garantia, você não sabe se você vai fazer um investimento. Se é isso mesmo, né? E pedir uma licença ambiental, você não sabe se ela vai sair em 3 anos, em 30 ou em 300. Você não sabe. Então, você está falando tudo isso, eu estou lembrando do seguinte, eu tenho um contato com as pessoas, com o público, e o sentimento que o público tem hoje, eu vejo assim, das milhares de pessoas que me seguem, o público tem um sentimento hoje de que a classe política não representa ninguém. Não é que não representa o voto dele, não representa nem o dele, nem o da pessoa da família, nem o do bairro, na cidade. Ninguém se sente representado pela classe política.